Graça e paz a todos, uma boa tarde. Estamos aqui novamente para compartilhar um texto da palavra do Senhor e que verdadeiramente o Senhor possa falar ao seu coração nessa tarde. Eu queria compartilhar um texto que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, versos número 15 em diante, que na verdade esse texto faz parte de vários sermões que o Senhor Jesus expressou logo quando estava bem próximo da sua morte e ressurreição. E podemos dizer assim, da mesma forma que nós estamos vivendo esta semana que se aproxima da semana do dia da Páscoa, Sexta-feira Santa, é como se fosse durante esse tempo o Senhor ministrando e ensinando coisas concernentes ao reino de Deus àquele povo. Então, aqui no versículo de número 15, quando ele estava falando a respeito de muitas coisas concernentes ao reino de Deus, disse que um dos que estava com ele à mesa disse assim: olha, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. E diante dessa afirmação, Jesus expressou uma parábola, a parábola da grande ceia. O que é a parábola da grande ceia? Ele começa dizendo que a parábola da grande ceia, dizendo assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda existe lugar, ainda tem lugar. E respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, Jesus está mostrando exatamente que a grande ceia diz respeito ao reino de Deus, à presença de Deus. Uma das coisas que nós podemos ver que nessa grande ceia é ensinado que Deus honra aos homens com seu convite. Porém, é uma afronta quando o homem recusa o convite do Senhor. Essa grande ceia, quando fala que certo homem, esse certo homem é o Senhor, é o Deus Criador de todas as coisas. E ele convidou a muitos. Esse convite é para a eternidade na sua presença. Esse convite é para a salvação. E ele convidou a muitos. E aqui a Bíblia, Jesus mostrando nessa parábola, geralmente uma parábola, era o Senhor ensinando verdades espirituais por meio de fatos ou de ensinamentos, de modo que as pessoas pudessem entender o que ele estava querendo dizer com isso. Então, quando ele começa a dizer que certo homem convidou a muitos, ele está dizendo que Deus tem chamado a muitos para a salvação. E ele diz assim, ele traz assim uma afirmação de que quando chegou a hora, ele enviou o seu servo aos convidados e disse: olha, pode vir que já está preparado, está na hora. E aí, qual foi a resposta? O primeiro disse assim: olha, eu comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Ou seja, em outras palavras, este homem, ou pode-se dizer, vários homens, dão preferência às coisas materiais do que às coisas espirituais. Olha, eu preciso ver o campo, então eu não quero ir na ceia do Senhor, eu não quero ir a obedecer o convite do Senhor.
Ou seja, as coisas materiais acabam sendo mais importantes para muitos do que a salvação da sua vida, do que a salvação da sua alma. E aqui diz assim, que aquele servo chegou até o outro, e o outro diz assim, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Dá para a gente observar que as prioridades estão trocadas. Os homens estão mais preocupados com as coisas desta vida, com os prazeres desta vida, com as riquezas desta vida, com aquilo que eles conseguiram, conquistaram nesta vida, como se isso fosse mais importante, como se isso fosse dar a ele condições de herdar a vida eterna. E aqui a Bíblia diz que aquele servo não desiste, ele vai até o outro convidado, e o outro convidado diz assim, olha, eu casei, e por isso não posso ir. Então nós entendemos, quando Jesus ensina a respeito desta parábola, que as pessoas estão sempre procurando desculpas para não servir a Cristo, para não obedecer o convite de Deus, que o convite de Deus, na verdade, não é apenas algo que vai beneficiar a Deus. O convite do Senhor era para benefício do próprio ser humano. O próprio homem é beneficiado com o convite do Senhor. Porque quando Deus chama, convida o homem para a salvação, quem que vai ser beneficiado com isso? O homem que é convidado. E aí a Bíblia diz que o Senhor, diante daquela recusa do povo, aquela escusa do povo, podemos dizer assim, o Senhor fica irado, o Senhor fica muito chateado com aquilo e fala para o seu servo, olha, você sai por aí, vai pelos becos, pelas ruas e traz aqui os pobres aleijados, os coxos, os cegos. O que seria isso? Trazer os coxos, os aleijados, os cegos? Então, nós entendemos que é um convite para aqueles que, aparentemente, aos olhos da sociedade, não vale coisa alguma, mas que vão se render a Cristo, vão aceitar o convite de Cristo para a salvação. Então, é isso que nós podemos entender. Não é a condição do homem, o conhecimento do homem, o grande, podemos dizer assim, a grande força tecnológica do homem. Não, não é isso. É um coração sincero, humilde, que vai entender que o convite de Deus para a salvação é mais importante do que qualquer outra coisa que ele possa ter nesta vida. E a Bíblia diz que ali aquele servo sai pelos becos, sai pelos caminhos e traz todo esse tipo de pessoas, porque na verdade os que vão encontrar a salvação não são aqueles que muitas vezes a sociedade pensa que são merecedores. São aqueles que vão entender que eles nada são, que eles nada têm e que eles necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Que sem a graça e a misericórdia de Deus não há possibilidade de herdar a vida eterna. E aqui a Bíblia diz que aquele servo volta e fala assim, olha Senhor, eu trouxe toda essa turma que o Senhor pediu e ainda tem lugar. Ou seja, mostrando que o reino de Deus não está restrito a um grupo pequeno, né? Não é limitado, mas é ilimitado. Porque quando a palavra diz que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é uma demonstração de que há espaço para todos os que realmente se renderem ao Senhor Jesus em fé, em obediência, em arrependimento dos seus pecados. E aqui a palavra diz que o servo, quando ele volta, diz, olha Senhor, ainda tem muito lugar ainda. E o Senhor fala assim, olha, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que minha casa fique cheia. O que é interessante, né? Deus tem um prazer muito grande de ter o homem de volta à sua presença. É prazer do Senhor ter o homem novamente na sua presença. Tanto é que a Bíblia fala assim, eu quero minha casa cheia de pessoas verdadeiramente arrependidas, de pessoas verdadeiramente rendidas a mim, de pessoas verdadeiramente que não estão preocupados com os prazeres deste mundo, com as alegrias
enganosas que o mundo tem trazido, mas que esteja com o coração desejosos de conhecer a Deus e de viver na sua presença. E aqui diz que ele fala assim, olha, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então aqui vai uma pergunta. No convite do Senhor, e o Senhor faz convite constantemente, você tem obedecido o convite do Senhor ou você tem se excusado como esses homens? Tem priorizado outras coisas? Talvez não tenha falado, mas a simples atitude é como se estivesse falando para Deus. Qual tem sido a sua atitude diante do convite do Senhor para a eternidade? Você tem se preocupado primeiramente com as coisas, primeiramente com os prazeres, primeiramente com as riquezas, primeiramente com o seu conhecimento intelectual, ou você tem realmente entendido que tudo isso vai ficar aqui, tudo isso vai perder o seu valor e que você precisa de salvação? E essa salvação só é possível quando há arrependimento e há uma vida rendida a Cristo e entregue totalmente ao senhorio do Senhor. Então, que você possa refletir a respeito disso. Essa é uma meditação muito simples, mas que haja uma reflexão da sua parte. A grande ceia do Senhor é para todos nós, mas só vão participar daquela ceia aqueles que verdadeiramente não excusarem o convite do Senhor para a salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero orar neste momento, rapidamente. Feche seus olhos aí mesmo. Senhor nosso Deus e Pai eterno, quero te louvar e bendizer o teu nome por todas as coisas. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor tem prazer em salvar o homem, o Senhor tem prazer em resgatar o homem deste caminho de morte, deste caminho de perdição, Senhor. E quando o Senhor mostra isso nesta parábola, o Senhor está mostrando que o Senhor quer realmente o homem novamente na tua presença. E que esta pessoa, que este amigo, que este irmão que está aí ouvindo esta palavra nesta tarde, Senhor, possa refletir a respeito disso e se entregar ao Senhor, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem para apresentar a cada um, para oferecer a cada um. Nós te louvamos por tudo e pedimos que a tua bênção esteja sobre cada família, cada lar representado, Senhor Deus, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Continue nos acompanhando nas meditações, que eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Amém? Deus abençoe.